A história agora, vamos falar um pouco, explicar um pouco sobre o que vem a ser a divisão dos séculos, entender como que o tempo, como que é feita essa divisão dos séculos. A divisão do tempo em séculos é apresentada em algarismos romanos e não em algarismos arábicos. Pela divisão em séculos, o período entre o ano 1 e o ano 100 correspondem ao século 1. O período entre o ano 101 e o ano 200 pertencem ao século 2, e assim por diante. O século 3 se refere aos acontecimentos ocorridos entre o ano 201 e o ano 300. Vivemos hoje no século 21, que corresponde ao período do ano 2001 ao 2100. Então, repare que nós estamos hoje, vivemos no século 21, que corresponde ao período do ano 2001 ao 2100. Alguns exemplos para ficar mais claro esta divisão dos séculos, como que é feita essa divisão. Vamos ver os exemplos bem interessantes para ajudar na compreensão. Ano 437 está no século V, porque 437 está entre 401 e 500. Ano 1343 está no século XIV, porque 1343 está entre 1301 e 1400. Ano 2013 está no século 21, porque 2013 está entre 2001 e 2100. Agora, a lista dos séculos. Vamos acompanhar, ver a lista dos séculos. Século 1, ano 1 ao ano 100. Século 2, ano 101 ao ano 200. Século 3, ano 201 ao ano 300. Século 4, ano 301 ao ano 400. Ressalto aqui a importância e o quanto é interessante e válido o estudo, a explicação dessa divisão dos séculos, porque em vários momentos no estudo da história vamos deparar com datas, com momentos que falam de antes de Cristo, depois de Cristo. Quanto mais temos essa noção dessa divisão dos séculos, fica fácil de continuar estudando história, de continuar buscando a compreensão e compreendendo também essas diferentes fases aí da evolução da divisão dos séculos. Século V, ano 401 ao ano 500. Século VI, ano 501 ao ano 600. Século VII, ano 601 ao 700. Século VIII, ano 701 ao ano 800. Século IX, ano 801 ao ano 900. Século VI, ano 901 ao ano 1000. Século XI, ano 1001 ao ano 1100. Período que compreende o século XII, ano 1101 ao ano 1200. Século XIII, ano 1201 ao ano 1300. Século XIV, ano 1301 ao ano 1400. Século XV, ano 1401 ao ano 1500.
Em sequência aí, século XVI, ano 1501 ao ano 1600. Século XVII, ano 1601 ao ano 1700. Século XVIII, ano 1701 ao ano 1800. O século XIX, ano 1801 ao ano 1900. Século XX, ano 1901 ao ano 2000. E agora, né, chegando até a nossa atualidade, a nossa idade contemporânea, século XXI, ano 2001 ao ano 2100. Mais abaixo aqui, então, nós temos uma ilustração, uma explicação interessante, né, nessa compreensão, né, de antes de Cristo, depois de Cristo. Então, o que a gente tem aqui, então, o conversor de números romanos, né? Aí, para converter, né? A divisão dos séculos antes e depois de Cristo. Anos contados de forma crescente. A partir do ano Domini, inicia-se o que chamamos de era cristã ou era comum. E aí, então, antes de Cristo, século I, e com o nascimento de Cristo, né, ano Domini, aí depois nós temos a parte dos anos de vida de Cristo, os anos são contados de forma crescente. Então, antes de forma decrescente, depois de forma decrescente. Vale, então, a história está dividida entre antes de Cristo, né, A.C, e depois de Cristo, D.C, porque o calendário cristão que usamos tem como ponto de divisão o nascimento de Jesus Cristo. Então, explicando mais esta ilustração, esse gráfico, abaixo estou discorrendo e tornando mais claro para que possa ser bem compreendido essa divisão dos séculos, que vale para a gente situar, entender qual a nossa era hoje e facilitar a compreensão e estudos de outros períodos, de outros séculos, entendendo e sabendo por que e o que significa antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quer você esteja falando de antes ou depois de Cristo, a lógica da divisão dos séculos é a mesma. 32 antes de 32 antes de Cristo é o século I antes de Cristo. 689 depois de Cristo é o século VII. 1111 antes de Cristo é o século XII antes de Cristo. 1997 depois de Cristo é o século XX. Esses exemplos ajudam, facilitam a compreensão, a localização e o entendimento, principalmente no estudo da história, nos diferentes períodos. Então, lendo um texto, pesquisando uma curiosidade, pesquisando uma determinada época, vai ficar fácil, então, a partir desses exemplos de períodos, de números, de datas, de anos específicos, entender que século corresponde, que século que faz parte, de acordo com a leitura e a compreensão do que cada parte, cada estudo que a gente realiza, a gente encontra esses detalhes, encontra esses fragmentos. É importante saber situar, saber posicionar um fato, um momento marcante, histórico, uma situação vivida da história que tem a ver com antes ou depois de Cristo.
Normalmente, se não for referido se a data é antes ou depois de Cristo, assume-se que seja depois de Cristo. Ou seja, quando alguém diz século 7, século 13, etc., essa pessoa quer dizer depois de Cristo. Truques para saber sempre qual é o século, basta, olha só que agora temos algumas dicas, aqui está em forma, né, de truques, e vamos prestar bem atenção, vamos procurar compreender para aplicar bem essas dicas, esses truques, para ficar realmente mais claro, mais objetivo o estudo e também a aplicação da, da localização e da certeza de qual é o século e como se calcula e se chega a essa conclusão de que é século I, século II, século XIII e assim por diante. Exemplos: 1203 a.C., então veja aí, 1203 a.C. é igual a 12 mais 1, que é igual a 13. Século 13 antes de Cristo. 630 depois de Cristo, igual a 6 mais 1, que é igual a 7. Século 7 depois de Cristo. 2008 é igual a 20 mais 1, que é igual a 21, igual a século 21 depois de Cristo. Com isso, a gente tem aqui esses exemplos, essas anotações importantes, necessárias, e repassando um pouco, trazendo algumas curiosidades, principalmente voltando aqui na parte ligada, relacionada aos exemplos. Então, 1203 a.C. é igual a 12 mais 1, que é igual aí a 13. E aí corresponde ao século 13 a.C. 630 depois de Cristo é igual aí a 6 mais 1, que é igual a 7, corresponde aí ao século 7 depois de Cristo. 2008, 20 mais 1 é igual a 21, que é igual aí e corresponde, né, a um século, a um período que nós estamos, que é o século 21 depois de Cristo. Fica claro, então, esta necessidade, essa importância desse estudo, desta compreensão, para que, para cada leitura, análise, a gente tem essa noção de que os estudos, a história, ela traz essas datas, saber situar, localizar, compreender o período, a que período se refere cada uma dessas datas, é de grande valia, é necessário, porque aí a partir deles é possível se compreender e projetar ou até comparar outras fases da história, outros momentos da civilização que com essa sua data, com esse momento, então se percebe se é antes ou depois de Cristo. Com isso, fica mais fácil ver quais são as características do século I, por exemplo, né, antes de Cristo, e já o século III, depois de Cristo. E como curiosidade também, quais foram as civilizações, os povos que viveram do período entre o século I e o século III, fica como uma análise, um incentivo, uma busca aí de entender, compreender e situar civilizações antes de Cristo e depois de
Cristo.